Soberano e altíssimo Deus, nosso eterno Pai, Deus que enche céus e terra, que detém todas as coisas sob seu comando e poder. Nós adoramos o Teu nome, reconhecemos a Tua grandeza e a Tua infinita misericórdia pela qual fomos alcançados com redenção. Perdoa as nossas faltas, ó Pai, corrige os nossos caminhos, ordena o nosso coração no sentido da Tua vontade, que o Senhor possa também socorrer aos aflitos, aos que padecem. Olha, meu Deus, para Marlene e Hércules, um casal pelo qual Teus servos pediram a oração da Tua igreja. Que o Senhor socorra este casal que está acometido de depressão, ambos. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a eles, ó meu Deus, a restauração, a renovação. Mostra-lhes, ó Pai, o caminho para o alto, o socorro que vem de cima, Senhor, o livramento e a vitória que vem de Deus por Seu Filho Jesus Cristo. Continua operando, meu Deus, na Tua casa nessa noite, habitando no meio dos louvores e fazendo, meu Deus, a Tua palavra prevalecer nos corações. Visita a irmã Claudelice, Senhor, curando-a, ó Deus do câncer, para a glória do Teu nome. Ao Teu servo, irmão Ayrton, traz cada dia mais progresso e reabilitação, Senhor. E que o Senhor nessa noite seja engrandecido pela conversão de muitas vidas, ó Pai. Traz a este lugar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Convence-os do pecado, da justiça, do juízo. Dá-lhes, meu Deus, contrição para que se arrependam. E que o Senhor faça brilhar as Suas promessas para que a elas venham a agarrar-se em fé e receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós Te pedimos tudo isso, agradecidos por todas as Tuas dádivas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Hino de número 15, do cantor cristão. A Deus demos glória com grande fervor. Deus demos glória com grande fervor, Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu Seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo por nós, derramou herança dos céus com os santos em luz. Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu Seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao rasgo de amor, nos
Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos veio. Hino de número 92. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti com muito de sabor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação, dos altos céus favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, Jeová Jiré, o Deus que provê. Ó Senhor, de Ti vem a saúde, de Ti vem o ar que respiramos, de Ti, Senhor, vem a provisão e a força. Que o Senhor, meu Pai, nos faça reconhecedores disso em nossa adoração. Recebe, portanto, nesse momento aqueles que trouxeram a Tua casa, sob a orientação da Tua palavra, Senhor, seu dízimo, sua oferta, para com eles, ó Pai, reconhecer que é de Ti que procede, ó Deus, o nosso suprimento. Que o Senhor possa assim abençoar, como diz a sua palavra, o que dá com satisfação e alegria, socorrendo, meu Deus, aquele que precisa e dando, meu Deus, vitória ao Teu povo em todas as coisas. Nós Te pedimos isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Os que têm dízimos e ofertas podem pôr nos gasofiláceos. Não há caminho melhor, irmãos, para nós despertarmos a nossa fé, o nosso fervor, do que voltar ao começo, ao nosso encontro com Cristo, a quando a cruz se nos abriu e o Evangelho alcançou os nossos corações. E os hinos mais antigos nunca negligenciaram
dar expressão a esse momento tão sublime de conversão. Enquanto os irmãos trazem os dízimos e ofertas, vamos louvar a Deus com aquele hino: a minha alma estava longe do caminho do céu. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo, agora me regozijo, desde que o aceitei. E na tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto, rico do mal, desde que sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Fiquemos de pé, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Há tantos caminhos nesta vida que indicam um Deus, tantas religiões, tantos pensamentos, tantas igrejas. Era uma confusão mental que eu tinha antes de me converter. Qual caminho a seguir? Que decisão tomar? Que igreja frequentar? O Espírito Santo guiou os meus caminhos, mas uma coisa eu tinha certeza: Senhor, só quero uma coisa. Eu quero viver para Ti, e como eu só tenho uma vida, eu quero viver para Ti de verdade, verdadeiramente. Com o meu coração sincero, eu quero viver para Ti. Não me deixa seguir um caminho errado. Não me deixa seguir uma trilha equivocada. Mas se eu só tenho uma vida para viver, que esta vida seja para Ti, da maneira como Tu queres. Então, irmãos, que devemos nós ter como exemplo homens e mulheres na palavra do Senhor, que viveram esta vida plena de igreja. No livro de Atos mostra isso, como devemos ser cristãos de verdade. Devemos seguir estes exemplos e olhar sempre, sempre para Jesus. Olhem para os servos do passado. Olhando grandes servos do passado, observando agora os nossos dias, eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor.
olhando grandes servos do passado, observando agora os nossos dias. Eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Até porque a alegria não é o indicador verdadeiro da paz. Há sorridentes bebendo as próprias lágrimas do coração. Olhando nossas vidas hoje em dia, pergunto a mim mesmo até que ponto eu tomaria a cruz e seguiria aquele a quem chamo de Senhor. Até porque resultados não são o indicador verdadeiro de aprovação. A quem curou e o diabo expulsou, mas Jesus nunca conheceu. Olhando a atitude a ser seguida de quem se desenrola no embaraço, me sinto mais seguro passo a passo, vivendo para agradar Jesus. Até porque Ele se humilhou e suportou a agonia da cruz. Não pra que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente uma luz. Pra que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente uma luz. Aleluia! Seja luz neste mundo. E sinta a presença do Senhor em todos os momentos da sua vida. Vede, provai e vede que o Senhor é bom. Você não estará sozinho. Há sempre alguém que não provou o grande amor de meu Senhor. Porém meu ser, bem certo estou que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder, pense nisso, todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode meu Pai me abandonar, não importa, Ele está sempre ao meu redor pra me amparar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar. Como é maravilhoso saber disso. Tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei contar o que
meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Aleluia. Como é bom saber disso, Jesus. Aleluia. Nem sempre a vida cristã será fácil, saiba disso. Nosso slogan não é pare de sofrer, o nosso slogan é esteja com Jesus em qualquer situação, na bonança ou no sofrimento, mas esteja perto dele. Ele sabe o que é melhor para você, ele conhece a tua vida e quer ser Senhor da tua existência. E não se preocupe que nos momentos difíceis Ele estará ali do seu lado para lhe ajudar. Estará ao seu redor. E quando você clamar, ajuda-me, Senhor, Ele estará ali para lhe erguer, para lhe sustentar e levar até o fim, até o céu. Aleluia. É para você, crente. Talvez esteja cansado, desanimado, por lutas esteja passando. Olha para a cruz também. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me. Na tempestade peça, ajuda-me. Com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me. Ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Sim, ajuda-me. Ajuda-me com um braço forte. Seja fiel a Jesus, a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Haja o que houver, por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Ajuda-me. Ajuda-me.
a ajuda sempre virá. Aleluia! O mais difícil Jesus fez foi ter morrido na cruz por você e por mim. Ele, sendo Deus, se fez homem, se humilhando a si mesmo e se fazendo o pior dos homens pelos nossos pecados. Imagine-se diante da cruz e sinta o amor que Ele teve, que Ele tem por você. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado, olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar. Estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, ainda estou ali, parado, olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Amém.
Oremos a Deus nesse momento. Santo Deus e nosso Pai, Deus do céu e da terra, em Tua presença nos colocamos novamente em súplica e oração, dependendo da Tua graça, do Teu poder, esperando na Tua palavra, meu Deus, e confiando em Tuas promessas. Abre-nos a mente e o coração para entender e para receber, Senhor, a Tua vontade e o Teu propósito para as nossas vidas. Que o Senhor possa aqui revelar a Cristo, seu sacrifício vicário, a grandeza de sua obra e a sua expressão de Ti, ó Pai, pela qual deu testemunho do Deus verdadeiro. Nós Te pedimos, evoca dos corações o arrependimento e a fé, para que haja salvação e eficácia do Evangelho pregado. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmo 89. Salmo de número 89, versículo de número 14. Salmo 89, versículo 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade ou fidelidade irão adiante do teu rosto. Podeis assentar. No domingo passado, nós falamos acerca de um atributo de Deus, pelo qual o adoramos, a sua sabedoria. E nós tivemos o cuidado de não apenas falar abstratamente da sabedoria de Deus, mas de mostrar como ela se revelou no Evangelho, no plano salvífico para as nossas vidas. Nesta noite vamos falar de outros dois atributos de Deus, relacionando-os com aquilo que é o foco dos nossos cultos dominicais, que é a mensagem evangelística. Esses dois atributos a que me refiro são a justiça e a misericórdia, ambos mencionados no versículo que nós lemos, o qual releio. Justiça e juízo são a base do seu trono, de seu governo. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. É feita menção à justiça, ao juízo e também à misericórdia e a verdade. Meus irmãos, quando nós falamos dos atributos de Deus, estamos falando agora de seus atributos morais, porque aqueles atributos que chamamos naturais são a onisciência, a onipresença, a onipotência, a eternidade. Mas os atributos morais dizem como Deus age, como Deus se comporta, qual é o seu caráter. Quando nós falamos dos atributos morais de Deus, é bom que se diga que nós os entendemos em Deus de forma diferente daquela que entendemos nos homens. Nós podemos admitir que alguém tenha um desses atributos e seja enfraquecido em outro. Alguém pode ser muito justo e pouco misericordioso, mas conivente e não devidamente justo. Nós poderíamos ver esses atributos sendo colocados numa lógica de proporcionalidade e distinção entre os seres humanos.
Mas em Deus estes atributos não só estão de forma absoluta, Ele não é parcialmente justo, mas é absolutamente justo. Ele não é parcialmente misericordioso, é absolutamente misericordioso. Como em Deus esses atributos são sinônimos. Deus não é justo e misericordioso como se fossem justiça e misericórdia nele duas coisas. Na verdade, a sua justiça é misericordiosa e sua misericórdia é justa. Deus, diziam os teólogos medievais e da patrística com muito acerto, essa é a visão ortodoxa, é um ser absolutamente simples. Quando eu digo simples, não é porque é inferior a complexo, pelo contrário, Deus é simples porque Ele tem em unicidade tudo aquilo que os seres complexos precisam ter em diversidade. Um ser simples não tem partes, logo não pode ser dividido, consequentemente não pode ser destruído. Deus não é destrutível. Por outro lado, um ser simples não tem antecedente. Antes de qualquer coisa composta, poderiam ter existido suas partes. Mas um ser absolutamente simples, indivisível, não tem antecedente. Por isso Deus é eterno, é imutável. Ele disse, eu sou o que sou. Ele não é o Deus que foi ou que será, mas é o Deus que sempre é. Ele foge à sucessão do tempo e às mudanças. Nele não há mudança, nem sombra de variação. E a Bíblia diz em alguns momentos que Deus é bom. Jesus disse, ninguém é bom senão Deus. Em outros momentos diz que Ele é justiça, é um fogo consumidor. É dito que Ele é amor. E é dito que Ele é justiça. E, portanto, meus irmãos, em Deus, todos estes atributos se confundem. Isso para nós, num primeiro momento, pode ser motivo de inquietação, porque nós imaginamos que um juiz severo, ele não vai abrir qualquer espaço na sua lei, vai cumpri-la integralmente. E logo irá punir aqueles que merecem ser punidos. Mas a misericórdia alia-se ao perdão, mas o perdão é dispensa de uma pena devida. Como Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? Como podemos falar que justiça e misericórdia nele não se distinguem, mas se confundem? Obviamente, muito do que eu poderia pensar está acima da capacidade das minhas palavras. Mas o plano de Deus para a nossa salvação mostra como Ele concilia justiça e misericórdia e dá-nos um insight, uma ilustração de como nele justiça e misericórdia são uma coisa só. Sua justiça é benigna, sua misericórdia é justa. Em primeiro lugar, vamos entender que Deus que criou o mundo, Ele criou o mundo com ordem. Essa ordem não apenas está presente no mundo natural, cada ser produz segundo sua espécie. Foi o que Ele disse. Não apenas essa ordem se revela nos graus de complexidades dos seres, na narrativa bíblica dos 7 dias da criação. Nós vemos, começando do primeiro dia, chegando ao 6º, que houve uma crescente ordem de complexidade dos seres criados. O homem dotado de razão aparece no último dia, antes que Deus descanse. Há uma ordem na descrição narrativa da criação, mostrando que houve uma ordem no pensamento de Deus. Há uma ordem na própria constituição da criação. Há o mar para os peixes, o ar para as aves.
a terra para os seres que andam ou se rastejam. Há uma dança cósmica que garante dia e noite, tempo de trabalhar e tempo de descansar. Os planetas não se chocam porque foram colocados numa órbita adequada. Mas Deus também criou o mundo com uma ordem moral. E essa ordem moral está associada aos seres livres. No mundo apenas espiritual, os anjos foram criados e inseridos nessa ordem moral. No mundo físico, material, nós, seres humanos, estamos dentro dela, tendo sido abençoados com a liberdade. Também nos foi dada a diretriz para usá-la e as consequências do seu mau uso, porque existe uma ordem moral no universo. E o Deus eterno é não apenas o estabelecedor dessa ordem, mas o garantidor dela, de que ela, se violada for, terá compensação, que a devida consequência se seguirá a sua transgressão, e aí onde entra a justiça de Deus, pela qual Ele faz da liberdade do homem uma liberdade responsável, pela qual Ele dá a cada um o que cada um merece. Ele chama a prestação de contas daquilo que nos confiou. Então entra aí a justiça de Deus, que governa a ordem moral, estabelece as correções e as devidas punições. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Deus disse a Adão que no dia em que ele comesse da árvore de que Deus havia dito para não comer, ele morreria. Quando ele comeu, ele não morreu fisicamente. Portanto, a sentença de morte ali era espiritual, a morte espiritual, a separação de Deus, que obviamente gerou também a mortalidade física como consequência. E Adão foi expulso do paraíso por causa disso. Deus, inclusive, antes de expulsá-lo, o conscientizou por ser ele um homem responsável por suas ações, daquilo em que havia transgredido. Deus disse: Adão, onde estás? E foi quando ele foi obrigado a reconhecer que já não se sentia mais à vontade na presença de Deus, que sua consciência o culpava, de que a vergonha lhe havia tomado o coração. Ele tentou suavizar sua culpa, dizendo que a mulher lhe deu do fruto, mas era a ele que cabia a direção da casa. A mulher também tentou esquivar-se, atribuindo culpa à serpente, mas todos eram culpados. E, portanto, houve ali uma sentença: maldita é a terra por causa do homem, disse Deus. O homem vai comer com o suor do seu rosto, seu trabalho vai ser agora atrapalhado pela fadiga. A mulher dará à luz em dores. Mas o pior de tudo isso era que com a morte a alma ficaria divorciada para sempre de Deus. Quando o homem, depois da morte, por não ter se reconciliado com Deus, desce ao eterno abismo, o lugar de onde de Deus estará separado para sempre. Quando isso acontece, irmãos, é porque o lugar de mudanças é esta vida terrena. É aqui onde poderão haver decisões que poderão mudar o nosso quadro. É aqui onde é feita a oferta do Evangelho. Quando o homem morre, aquela decisão que o orientou em vida se torna definitiva. Se ele decidiu não querer saber de Deus,
Se ele não foi reconciliado com Deus, então esta decisão que ele escolheu para nortear sua existência terrena, ela se torna definitiva, irreversível. E ele vai para um lugar em que Deus não está, por sua própria escolha, que na passagem deste mundo para o outro apenas se tornou definitiva. Mas a Bíblia ainda diz que essa não é a condição final do homem condenado, porque ele pecou através do corpo. Quando ele vai para o lugar em que de Deus está separado após a morte, isso é apenas a continuidade do que ele escolheu em vida. O julgamento definitivo é futuro, quando ele voltará ao seu corpo em ressurreição, e no corpo onde pecou e negligenciou a Deus, vai ouvir que ele foi indesculpável por tudo quanto fez. E então ele vai para outro lugar, que a Bíblia chama de lago de fogo, dentro do qual, como diz lá no Apocalipse, o inferno será lançado por toda a eternidade. Enquanto que no inferno pós-morte padecia a alma pela separação de Deus e pelo vazio que escolhera, mas desprovida de um corpo, no lago de fogo, o homem com um corpo também padecerá uma morte eterna, uma morte que não termina. Assim como disse eu, que morrendo ele mantém-se da decisão que o orientou por toda a vida de forma definitiva, ficando separado de Deus, também no lago de fogo ele volta ao estado em que morreu para permanecer numa morte sem fim. Por isso que Jesus descreveu o lago de fogo dizendo: é o lugar onde o bicho não morre. Nós sabemos que o corpo morto começa a ser devorado pelos bichos, entra em putrefação. O lugar de condenação é um lugar em que o corpo está a se desfazer sem nunca terminar. Essa é a situação do homem sem Deus e sem salvação. Por que que esta sentença é eterna? Porque foi a Deus que o homem quis ofender quando pecou. E a gravidade de seu ato é mensurada pelo ser a quem ele pretendeu desafiar com o seu ato pecaminoso. Como ele pecou em relação a Deus, que é um ser eterno e infinito, a gravidade de seu ato é infinita, é eterna. Daí a sua condição de condenação para todo sempre. Essa não parece ser uma doutrina muito simpática aos dias de hoje. No Éden, Satanás tentou negá-la quando disse à mulher: pode comer, não vai morrer. Ele negou a sentença condenatória e ainda o faz mesmo por meio de uma cultura secular que rejeita essa ideia. Mas isso é o que está prescrito nas Sagradas Escrituras. O pecado terá que ter o seu correspondente, a sua sanção, a sua pena. O salário do pecado é morte eterna. A alma que pecar morre eternamente, espiritualmente. E no lago de fogo morre fisicamente, numa morte que nunca morre. Deus, que é o mantenedor da ordem moral, precisa assegurar o cumprimento de sua lei. As sentenças que ela exige, de outro modo ele não seria justo. Aliás, se ele retrocedesse em relação à sua lei, ele não seria confiável para nada, nem em suas promessas. Porque um Deus que não mantém a ordem moral que ele próprio instituiu, seria uma divindade corrupta, uma divindade que é capaz de mudar de ideia. Logo também, nenhuma de suas promessas seriam confiáveis. Nenhuma delas. Portanto, a justiça exige a punição. Mas Deus, irmãos, também é misericordioso. E eu digo-vos que se Deus
não fizesse algo por nós, nenhum de nós se salvaria. Porque bastaria um só pecado para nos apartar da presença de Deus. Adão não foi expulso do Éden por múltiplos pecados, senão por um só. Não há bem que possamos fazer que compense um mal que tenhamos feito. Porque Deus é um ser absoluto, sua exigência é tudo ou nada. Tiago diz, se alguém transgredir um mandamento da lei de Deus, para com Deus é considerado culpado de ter transgredido toda a lei. Deus exige perfeição, conformação absoluta. E a Escritura diz que depois da queda de Adão, nossa natureza foi corrompida, a ponto de o homem nunca conseguir fazer um ato plenamente bom. Suas energias para fazer o bem, elas não conseguem levá-lo até o fim. Como um corredor que disparou, mas não tem uma formação física para ir até o fim da corrida. Ele desiste, ele cai no meio do caminho. Ainda que um ser humano não faça todo o mal que pode, não seja um Hitler, não seja um Stalin, ele não faz todo o bem que deve. Por isso nós vemos movimentos filantrópicos que surgem, aparentemente com uma intenção razoável, e logo depois a corrupção entra no caminho. As energias para fazer o bem foram devoradas pelo veneno do pecado que entrou na humanidade, pela transgressão do primeiro homem. Assim, um homem é incapaz de salvar-se por suas obras, deixado em sua própria condição, ele seria inevitavelmente condenado. E Deus, em sua justiça, não teria que vir salvar o homem, teria que vir punir o homem. Ele não seria injusto se nos deixasse à mercê das consequências de nosso próprio ato. Mas Deus interferiu na história humana porque Ele é misericordioso, é bondoso, é benigno. E para criar um caminho de salvação para o homem, Deus teve que fazer algo supremo. A melhor notícia que temos na Bíblia é que Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho, consubstancial ao Pai, um com o Pai, Deus, plenamente Deus, infinito. Aliás, somente um ser infinito poderia fazer algum ato que viesse a compensar um agravo infinito. Somente um ser infinito poderia reparar um agravo feito a um ser infinito. Tinha que ser Deus aquele que viesse para nos salvar. Mas ao mesmo tempo tinha que ser homem, porque ele teria que nos representar diante de Deus. Teria que ser um homem justo e perfeito, porque se tivesse pecado, teria já que ser condenado pelo seu próprio pecado, teria que ser um homem sem pecado, que pudesse pôr-se em lugar dos demais que pecaram e receber sobre si a sentença no lugar deles, tendo ao mesmo tempo que ser Deus, para que este ato de substituição tivesse um valor infinito para cobrir todas as culpas de qualquer homem em todos os tempos, que viesse a Cristo por meio do arrependimento e da fé. Então, lá naquela cruz, o nosso pecado teve a retribuição. Lá naquela cruz, a justiça de Deus foi satisfeita, a ordem moral foi reparada, e ao mesmo tempo Deus abriu as portas de sua misericórdia para oferecer perdão aos que se arrependem e creem. É interessante, irmãos, que em Romanos, capítulo de número 3, a Bíblia diz que lá na cruz,
Deus demonstrou a sua justiça no tempo presente. É como se você tivesse que escolher: ou você aceita a justiça que Deus demonstrou no tempo presente, punindo o seu pecado na cruz, recebendo Jesus, ou então, não recebendo isso, você vai assumir a justiça futura de Deus, no juízo que ele vai recair na eternidade. Mas note, a cruz é apresentada como uma demonstração de justiça. Ali Deus mostrou a sua justiça, a condenação ao pecado. Mas ao mesmo tempo, em Romanos 5, na primeira epístola de João, a Bíblia diz que lá naquela cruz Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz demonstra justiça e demonstra amor. Eu posso olhar para Cristo e no momento enxergar somente a justiça e pensar cá comigo como a justiça de Deus é implacável. Para que eu pudesse ter perdão, sua justiça tinha que ser tão assegurada que ele enviou seu filho para morrer esta morte tão dolorosa. Quando eu olho para as mãos e pés de Cristo atravessados, a coroa de espinho, as marcas dos chicotes, a lança que lhe feriu o lado, as barbas que lhe foram arrancadas e os cabelos, os murros e as cuspidas que ele levou antes de ir ao madeiro, o modo como na cruz, pelo fato de os nossos pecados estarem sobre ele, o Pai tê-lo abandonado, a ponto de ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eu vejo como Deus ama a justiça, eu vejo como Deus preserva a ordem moral, eu vejo como Deus é fiel à sua lei. Nessa hora, vendo justiça, o que me vem ao coração é o arrependimento. Eu fiz isso. Esse lá sofrendo e padecendo por mim está em meu lugar, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Se isso não lhe constranger ao arrependimento, nada mais o fará. Mas por outro lado, eu posso olhar para a cruz e pensar no quanto Deus me ama, a ponto de o próprio filho dele estar padecendo ali. E nesse momento eu não estarei considerando a justiça implacável de Deus, mas o grande amor pelo qual Jesus por mim padeceu tudo aquilo, com o consentimento e envio do Pai. Isso vai evocar em mim a fé, que vai agarrar Jesus como esperança de perdão e de salvação. Note, a cruz, pela justiça, me contrista para arrependimento. A cruz, como expressão de amor, me traz confiança no perdão divino. Mas a cruz é justiça e amor. Não é uma metade dela que é justiça e a outra metade que é amor. Ela é justiça e amor em um só acontecimento. Isso, como eu disse, ilustra que em Deus justiça e misericórdia se encontram. No Salmo de número 85, é uma referência à cruz de Cristo. No versículo 10 diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Misericórdia e verdade se encontraram, justiça e paz se beijaram lá na cruz. O texto que eu li no começo diz, Salmo 89, 14: justiça e juízo são a base do seu trono. Ele vai manter intacta a sua lei, ele vai julgar os pecados. Do outro modo, ele põe em ameaça o seu próprio trono, o seu próprio governo. Mas por outro lado, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Portanto, meus amados irmãos, o Deus justo é também misericordioso, e sua misericórdia é justa. Nós, quando lemos a Bíblia, devemos nos surpreender muito mais com a misericórdia de Deus do que com a sua justiça. E nesse aspecto estamos na contramão deste mundo.
O mundo em que vivemos não percebe a misericórdia de Deus. Mas este mundo secular questiona a justiça de Deus. Só o que nós ouvimos falar é como é que um Deus bom pode condenar alguém ao inferno eterno. Esse Deus de vocês é abominável. Pregar sobre a ira de Deus ou falar em arrependimento neste mundo está sendo condenável como discurso do ódio. Como discurso do ódio. Este mundo questiona a justiça de Deus em condenar alguém eternamente. Mas quando nós conhecemos a Bíblia e pela Bíblia conhecemos a nós mesmos, descobrimos quão pecadores somos, quão graves são os nossos pecados, como somos ingratos, como nosso coração é impuro. Na verdade, o homem sem Deus, ele é também cego para ver sua própria maldade. Mas quando através da palavra somos interpelados, o Espírito nos convence, nós vemos quem realmente somos e os graves pecados da humanidade. Nós não nos surpreendemos mais com a justiça de Deus. Nós entendemos que o normal seria todo mundo ir para o inferno, e Deus seria justo, e sua ordem moral estaria íntegra, que Ele não teria nenhuma obrigação de vir ao nosso encontro, não fora Ele quem alguma coisa transgrediu, mas nós. Mas nós nos surpreendemos com o fato de Deus ter querido nos buscar. O que nos causa surpresa é a misericórdia de Deus. Alguém diz, pastor, você fica espantado com o fato de milhões de pessoas irem para o inferno? Eu digo não, mas eu fico maravilhado de uma só pessoa ir ao céu. Veja o quanto Deus fez para lhe oferecer possibilidade de salvação, mantendo a ordem moral no mundo, enviou seu próprio Filho para assumir a humanidade, o infinito vestir-se de finitude, o eterno entrar no tempo, para Ele, em condição semelhante a nós, exceto no pecado, passar pelas dores dessa vida para morrer numa cruz. Isso era uma coisa tão esquisita ao mundo antigo, que os judeus que viam Deus sempre em sua ampla grandeza, consideravam isso loucura. Os gregos, em sua sofisticação filosófica, consideravam isso loucura. Paulo disse, os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O que nos espanta é a misericórdia de Deus. Veja o que a Bíblia diz no livro de Esdras, no Velho Testamento, Esdras capítulo de número 9, versículo de número 13. E depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó Deus, impediste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este. Veja Esdras celebrando, Senhor, depois de tudo que nós fizemos, todas as nossas más obras, tendo sido grande a nossa culpa, tu ainda impediste que fôssemos destruídos, ainda tem um remanescente que está vivo. Há uma surpresa com a misericórdia de Deus. Este mundo já poderia ter sido fulminado. Este mundo já poderia ter sido extinto, todos já poderiam estar na condenação eterna. Mas nessa estrada terrena, Deus envia esperança pelo Evangelho, noticia as boas novas da cruz para que pessoas em vida se arrependam e creiam em Jesus. Porque Jesus disse ao Filho do Homem, é dada autoridade na terra para perdoar pecados, não há salvação no além. Em Hebreus 9 a Bíblia diz, aos homens está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo. Hoje é o dia da salvação, este é o ano aceitável.
Por isso que a Bíblia diz: hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Deus está estendendo a mão pelo Evangelho, oferecendo perdão para homens e mulheres que se arrependem dos seus pecados e confiam em Jesus como Salvador, e confiam na promessa de perdão pela cruz, pelo sangue de Cristo, pelo Evangelho. Lá em Lamentações, também o autor mostra surpresa com a misericórdia de Deus. Lamentações capítulo 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você ainda está de pé, ainda respira, ouve o Evangelho, por causa da misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. O nosso Deus, irmãos, é justo, mas Ele mostra em sua palavra ter mais prazer na misericórdia, na expressão da misericórdia em sua justiça, do que na expressão da sua justiça dentro da misericórdia. Porque mesmo para os que não crerão e enfrentarão a justiça de Deus na eternidade, Deus lhes foi misericordioso pelo tempo em que aqui viveram, pela oferta do Evangelho que lhes foi feita. Em sua justiça eterna, ainda se lembrará o mundo de sua misericórdia oferecida sobre a terra. Portanto, o que a Bíblia ensina é que Deus tem mais prazer, Ele em quem justiça e misericórdia são uma coisa só, da expressão de sua misericórdia na justiça, do que da expressão da sua justiça em sua misericórdia. Uma vez Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus disse para Moisés: eu farei passar diante de ti a minha bondade. Está no Êxodo. Note, Deus considera como sendo sua glória, sua bondade, o seu amor, sua benignidade, sua misericórdia. A Bíblia diz, ainda em Lamentações 3, veja como Deus não tem prazer em infligir castigo, muito embora irá manter a sua justiça. Lamentações 3:33, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Em Ezequiel 18, Deus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes desejo que ele se converta e viva. E então Deus diz: convertei-vos e vivei. Em Miqueias, a Bíblia diz o seguinte, no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7, a partir do verso 18: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade, na misericórdia. E aqui é dito para os arrependidos, verso 19: tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os meus pecados nas profundezas do mar. Deus vai se esquecer dos nossos pecados, através do perdão que oferece ao que se arrepende. Note, é dito que Deus tem prazer na misericórdia. Em Neemias, no capítulo de número 9, versículo de número 17, a Bíblia diz assim, Neemias 9:17: e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz,
E na sua rebelião levantaram um capitão a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Grande é a misericórdia do nosso Deus, irmãos. Grande é a misericórdia do nosso Deus. Deus pune o homem no limite. Até esta humanidade vem entesourando castigo para o futuro. A Bíblia diz que quando Jesus arrebatar daqui o seu povo, virá sobre este mundo, e aqui nós não estamos falando de inferno, mas sobre este mundo cambaleante, a grande tribulação, um juízo destrutivo, porque já não veio com tantos pecados, porque Deus é misericordioso, é paciente, dando oportunidade aos homens para que se arrependam. A Bíblia diz: Jesus não tarda em vir, diz Pedro, mas Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Ele deu inúmeros anos para Noé pregar antes que viesse o dilúvio. Para enviar o dilúvio, a Bíblia diz que isto pesou no coração de Deus. Também a Bíblia diz que Deus disse que nunca mais destruiria o mundo daquela forma, embora vá haver uma futura destruição por outra forma, não por água, mas pelo fogo. Deus disse a Abraão que daria à sua descendência a terra de Canaã. E Deus disse: eu vou dar por causa dos pecados deles lá. Mas eu ainda vou aguentá-los muito tempo. Ainda não chegou a medida do pecado deles. Veja o quanto Deus tolerou. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou filhos, formaram-se as tribos de Israel, foram cativos no Egito, saíram do Egito, atravessaram o deserto e depois de todo esse período entraram na terra. Veja o quanto durou a misericórdia de Deus. Quando Deus sentenciou Sodoma e Gomorra, Abraão disse: Senhor, se lá tiverem 50 justos, tu destruirás. Deus disse: não, vou poupar a cidade inteira por amor aos 50 justos, mas não tem. Se houver 40, Deus disse: pouparei. Se houver 30, pouparei. Se houver 20, pouparei. Se houver 10, Deus disse: pouparei. Só havia Ló. E Deus tirou de lá Ló com a sua família, e depois veio o fogo. Veja o quanto Deus é misericordioso, o quanto Ele é benigno. É interessante, irmãos, que às vezes nós mesmos, crentes, nos mostramos menos misericordiosos do que Deus. De vez em quando vem no nosso coração a vontade que Deus chegue logo e execute juízo sobre todos os perversos. Mas Deus é mais misericordioso do que nós. Nós fazemos inquirições, como a de Jeremias 12:1, que diz assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Jeremias está dizendo: Senhor, não questiona a tua justiça. Eu quero fazer uma pergunta sobre a execução dos teus juízos. Por que não faz logo? Porque estes homens prosperam no mal e não vem logo o teu juízo. Deus quer dar a eles a oportunidade de arrependimento. Saulo de Tarso foi um perseguidor da igreja e depois virou o apóstolo dos gentios. Deus quer dar oportunidade e tempo para arrependimento. Mas nós crentes às vezes costumamos ficar mais impacientes quando o injusto está fazendo a injustiça contra nós. Muitas vezes por causa do evangelho, nos persegue, nos aflige. Porque Deus, que já nos redimiu, nos salvou, permitiria ao homem ímpio nos atribular, nos afligir, sem se apressar a fazer juízo contra ele?
Primeiramente, Deus quer dar tempo a ele para que se arrependa. Mas em segundo lugar, Deus quer nos aperfeiçoar. O sofrimento dos justos, irmãos, tem um motivo mais sublime. Deus usa os males que nos infligem para o nosso aperfeiçoamento. O bom pai não é aquele que enche o filho de presentes, não é o que dá coisa boa para o filho, é aquele que procura fazer do filho uma pessoa boa. O bom pai é aquele que está preocupado com o caráter do filho, e este pai disciplina o filho. Lá em Hebreus a Bíblia diz: que pai há que não discipline o seu filho? Deus disciplina todo aquele que recebe por filho. Deus açoita o que ama. Aí o texto lá de Hebreus, capítulo 12, vai dizer: nossos pais nos disciplinavam para proveito próprio, para a gente ser como eles gostariam que nós fôssemos. Mas Deus, para o nosso bem maior, para a nossa santidade. Em Romanos 8 a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Alguns entendem mal o texto, acham que todas as coisas concorrem para o bem, quer dizer, para o nosso sucesso, fama, progresso material. Mas o texto na parte antecedente diz que nós fomos predestinados como cristãos para sermos conforme a imagem de Jesus. Então todas as coisas cooperam para isso, que é o nosso bem, é ser como Jesus. Somos ordenados a orar pelos que nos perseguem, a abençoar os que nos maldizem, porque eles não podem fazer mal a nós. Porque o que eles intentam como mal, Deus converte em bem. Foi o que José disse para os seus irmãos. Deus usa as aflições do tempo presente para nos aperfeiçoar. A tribulação, porque passamos, produz paciência. Redundará em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A leve e momentânea tribulação do tempo presente não se pode comparar com o peso de glória na eternidade. Bem-aventurado aquele que suporta a provação, diz Tiago, vai receber coroa. A Escritura diz, no Salmo de número 119, no versículo de número 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. No verso 75 diz: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Creia, irmãos, que Deus está no comando. Jó ficou confuso quando lhe veio tanta tribulação, mas no final Deus virou o cativeiro de Jó. E Jó diz: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A Bíblia diz que quando estamos fracos é aí que somos fortes. Eu estava conversando com minha esposa hoje, porque uma pessoa da família fez a inquirição do porquê que pelo pecado de Adão os seus descendentes foram colocados sob essas consequências do pecado, já que eles mesmos não praticaram. Santo Agostinho, uma vez disse uma coisa interessante. Santo Agostinho disse: Deus criou o homem, lhe deu energias para fazer o que é certo, morais. Deus o cercou de benefícios no Éden, e este homem transgrediu. Então Deus, entre aspas, no bom sentido, foi para o segundo experimento. Bem, se ele tendo tudo, ficou contra mim, vamos deixá-lo sem nada, para ver se ele grita. Não é isso que a gente faz com um filho ingrato? Quando ele tem tudo e não corresponde, a gente não tira para ele sentir? Não é o que a gente diz? Só sabe o valor quando perde. De certa maneira, irmãos, a nossa situação é misericordiosa, porque eu teria tudo para ir atrás de Deus, porque eu não tenho nada. Estou num mundo que agora o que espera à frente é o caixão. Até bem que eu
gostaria de fazer, não consigo, sou falho, reconheço minhas falhas. Tenho tudo nas circunstâncias para não ser autoconfiante, arrogante, mas para olhar para cima, para buscar socorro. Mas mesmo assim os homens se endurecem. E na sua vaidade começam a dizer: nós vamos resolver os nossos próprios problemas. O maior exemplo é essa pandemia aí. Os homens diziam: vamos lá, a ciência vai resolver, ciência, ciência, ciência. A ciência do homem, não o socorro de Deus. O governador de um dos estados, lá nos Estados Unidos, disse: não orem, porque isso não é questão para a religião, é questão para a ciência. Ou seja, não é Deus, é o homem. Inventaram as vacinas, pronto, agora vai dar certo. Não sei quantas vacinas já, não sei quantas doses. Dose de reforço A, dose de reforço B. Mas os homens ainda não baixam a crista e são humildes. E dizem, pelo menos assim: nós estamos tentando, mas nós estamos falhos. Não, eles querem obrigar a pessoa a ter um passaporte de vacina, na qual eles não confiam na sua eficácia absoluta, senão não mandariam as pessoas usarem máscara, mesmo vacinadas. Eu não estou aqui combatendo a vacina e tudo, toda a pesquisa dos homens é boa, a ciência é uma coisa que Deus nos deu, e que continuem a pesquisar, e que continuem a melhorar e a descobrir. Eu quero falar da arrogância humana, que não reconhece os limites, as fraquezas, as debilidades. E este homem fracassado não é capaz de olhar para cima. Não, nós vamos resolver. Nós vamos encontrar a nossa própria saída. Nós não precisamos de Deus. Deus foi misericordioso ao deixar sobrevir à humanidade as consequências da queda. Se não quiseram, com toda a abundância, que agora sintam sede para gritar por água. E, meus amados irmãos, da mesma forma, no caso do crente, o crente entregou sua vida a Jesus, não somos mais donos de nós mesmos, Jesus é o regente da nossa vida. Tudo coopera para o nosso bem. Nós somos tão falhos que precisamos das tribulações para nos mantermos humildes e dependentes de Deus, para saber que nós precisamos dele. E Deus tem prazer, irmãos, de vir a nós nos momentos de debilidade. O Espírito Santo é chamado Consolador, o outro Consolador que está conosco, que está com a igreja para sempre. Davi disse: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. Paulo teve um espinho na carne, suplicou a Deus para que tirasse uma aflição que ele não descreve exatamente o que seja. E Jesus disse: olha, Paulo, tu tiveste tanta revelação, e ainda nessa debilidade moral humana, mesmo salvo pela graça, diante de tudo excelente que tu viste, ainda nesse corpo mortal, se eu não te fizesse nada, tu irias se envaidecer pelo que tu viste e ouviste. Porquanto ele tiveram uma experiência na qual foram arrebatados até o terceiro céu e vira coisas que ao homem não era lícito referir. E Jesus disse: eu te coloquei esse espinho na carne, para que tu não te orgulhes, eu estou cuidando de ti, a minha graça te basta. Paulo disse: sabendo disso agora, eu vou ter prazer nas aflições por amor a Cristo. Vou saber que quando eu estiver fraco, aí eu estou forte. Ele está cuidando de mim. Ele está me amparando nas debilidades, nas fraquezas, nas aflições. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós ficamos confusos. Mas, meus irmãos, tire o olhar da circunstância e olhe para a cruz. Ali Deus deu uma prova sublime do quanto Ele nos ama. Não há nada mais convincente do seu amor por nós do que o que foi feito na cruz. Agarre-se às promessas de Deus e creia que Ele está nos conduzindo até as nossas aflições. Às vezes são a sua justiça corretiva, não para nos condenar, mas para que não nos orgulhemos, para que vejamos o nosso pecado. Não é a justiça que se dá ao réu, mas ao filho.
mas ainda assim é uma justiça misericordiosa, porque é para nos levantar, nos aperfeiçoar, estando Deus sempre ao nosso lado, porque nos arrependemos dos pecados e confiamos em Jesus como Salvador e lhe entregamos a vida. Ele prometeu cuidar de nós e nos conduzir ao céu. A Bíblia Sagrada diz, em Romanos, no capítulo de número 2, o seguinte, versículos 4 e 5. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ou seja, você está aí questionando, por que Deus é assim? Por que Deus não resolve esses problemas do mundo, isso, aquilo, outro? Questionando a benignidade de Deus, e você não percebe que é esta benignidade que está te dando tempo para que tu te arrependas, que está te oferecendo promessa de perdão pelo Evangelho. É o Espírito Santo que por esta palavra trabalha no teu coração, trazendo-te suprimento para que tu te arrependas. Como eu disse, o homem nunca faz uma coisa completa, que seja boa, sem o Espírito Santo tocando e suprindo o teu coração, e usando essa palavra como energia, para que tu consolide o arrependimento, não te arrependes. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza, e o teu coração impenitente, que não quer se arrepender, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Note aquilo que eu vinha dizendo, em Deus, misericórdia e justiça são a mesma coisa. Ou seja, esse tempo que tu está tendo agora pode ser interpretado de duas maneiras. Ou é a longanimidade, misericórdia e benignidade de Deus, que está querendo te dar tempo para que tu te arrependas, ou é a justiça de Deus, deixando tu continuar impenitente e acumulando ira, para ficar mais julgado ainda no final. A tua decisão vai mostrar se a misericórdia foi efetiva ou se foi a justiça. Esse tempo pode ser contado como tempo de misericórdia pelo qual tu pôde se arrepender, ou tempo em que tu acumulaste pecado e Deus deixou tu entesourar ira para o dia do juízo. O mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. O Deus que é justiça e misericórdia está sendo apresentado a ti na cruz de Cristo. É a tua decisão que nega a misericórdia dele, que atrairá o aspecto justiça, ou é o teu arrependimento e a tua fé em Jesus que fará a expressão da justiça ficar contida lá na cruz, para que agora venha sobre ti somente misericórdia. Somente misericórdia. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo de número 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. A partir do versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que coisa gloriosa! Se você nega que é pecador, você quer fazer de Deus mentiroso e não há verdade em você. Mas se você reconhecer que é pecador, Ele não somente é fiel, misericordioso para te perdoar, Ele é justo, porque lá na cruz, Jesus já morreu por ti. Quando tu te arrepende e crê, Ele considera a dívida quitada na cruz.
Ele não está te perdoando só por misericórdia, está fazendo também agora por justiça, porque a dívida foi considerada paga, já que tu creste. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá no Salmo de número 51, Davi, arrependido, diz assim no versículo 1, que texto comovente: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. No Salmo 52, 8 diz: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. A Bíblia descreve um crente como alguém que alcançou misericórdia. Paulo diz assim, na carta a Timóteo, 1 Timóteo 1, 15 e 16, Paulo diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, porque Ele perseguiu a igreja, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Por fim, veja como a Bíblia descreve o povo de Deus, na primeira epístola de Pedro 2, versos 9 e 10. É isso que Deus diz de nós, que nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Jesus como nosso Salvador. 1 de Pedro 2, 9 e 10, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus nessa noite. Soberano Deus Altíssimo, manifesta a tua graça redentora, a tua misericórdia. Manifesta o teu amor salvífico, Senhor, nessa hora. Que pessoas se arrependam de suas transgressões, vejam as suas fraquezas e debilidades, reconheçam a incapacidade de salvarem a si mesmas. E que olhem para a cruz, olhem para Jesus, recebam-no como Senhor e Salvador, chamem-no para as suas vidas. Que o sangue de Cristo apague toda mancha e pecado, Senhor. Que a paz do céu desça nos corações e que haja reconciliação com Deus. Nós te pedimos tudo isso, meu Senhor, em nome de Jesus.